No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado.
Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé,
minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte.
É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando.
Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo.
Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás,
coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu,
achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho,
comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta. No começo, eu contava os dias. Depois, parei de contar. Quando tudo aconteceu, achei que seria questão de horas até alguém aparecer. Mas as horas viraram dias, e os dias começaram a parecer iguais. O silêncio era pior do que qualquer perigo. Não existiam respostas, só a necessidade de continuar. Aprendi rápido que sobreviver não é sobre ser o mais forte. É sobre não desistir quando tudo dentro de você pede para parar. Cada decisão virou um risco. Comer, descansar, seguir em frente ou ficar parado. Erros pequenos passaram a custar caro. E enquanto eu tentava encontrar um caminho, comecei a perceber que o verdadeiro desafio não era o lugar onde eu estava, era o que estava acontecendo dentro de mim. As lembranças começaram a voltar com mais força. Pessoas que deixei para trás, coisas que nunca disse, escolhas que pensei que tinha esquecido. Foi aí que entendi que sobreviver não significa apenas continuar respirando. Significa encontrar um motivo para seguir. Agora não importa quanto tempo passou. Não importa o que eu perdi no caminho. Enquanto eu ainda estiver de pé, minha história não acabou. Porque às vezes o impossível não é sobreviver, é continuar acreditando que existe um caminho de volta.